Muito boa noite para você que tá ligado no canal aqui Futebol. Sou o Charles Mateu, apresentador do canal, seja muito bem-vindo. E, gente, vou começar de modo tradicional, vamos dizer assim, né? Bom, quem acompanha o canal já faz um tempo já, né? Que já temos um mês de vida. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe que quando todo começo de vídeo, eu faço um teste, né? A palavra certa é essa, eu faço um teste. O que eu falo para vocês? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, dê seu like no final do vídeo e se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo ao projeto, tá? E, gente, aqui no YouTube a gente é um canal de opinião, tá? Aqui no YouTube. Lá no Instagram a gente é um portal de notícia, tá? A gente faz uma cobertura tremendamente atualizada, tá? A gente fala de jogadores que estão saindo dos seus clubes e indo para outros, treinador que tá subindo novos clubes, enfim. A gente faz uma cobertura excelente no mundo do futebol, principalmente no mercado de transferência, né? Então, galera, obviamente, a pauta do vídeo de hoje é França e Espanha, um jogo 100% histórico. Eu tentei evitar, mas eu não consegui, galera. Tentei evitar, mas não consegui. Esse cara aqui, mano, esse cara aqui é foda, cara. Esse cara aqui é foda. Não por causa do jogo de hoje, tá? Porque no jogo de hoje ele não foi tão nota 10, foi nota 8 ou 7. Assim, no meu ponto de vista, o melhor jogador em campo hoje pela seleção espanhola foi o Rodri. E o Cucurella também jogou muito. Cara, eu tô falando isso, mano, trajado de Barcelona, e por motivos óbvios, né, que é o Lamine Yamal. O motivo que eu tô falando isso, cara, é pela postura que o Lamine Yamal teve antes do jogo da França. Porque até antes mesmo de enfrentar Portugal, algo do tipo, os jornalistas chegavam no Lamine Yamal e perguntavam o seguinte pra ele: o Lamine Yamal, tem uma chance de vocês aí da seleção espanhola acabar enfrentando a França numa possível semifinal. A França é tipo assim, a França é melhor que vocês? Daí o Lamine Yamal falou o seguinte: olha, cara, bom, quem recentemente veio vencer na França é a gente. Então é a gente que é melhor que os caras. O cara, esse tipo de postura tem que ser elogiada, cara. Esse tipo de postura tem que ser elogiada. Porque, mano, porque a gente não tá falando de um jogador, cara, que simplesmente fala ao vento e não decide. O Lamine Yamal é um jogador decisivo. Na última temporada não decidiu tanto como decidiu em 2024 para 2025, né? Ele não foi tão decisivo como foi em 2024 para 2025. Nessa temporada de 2025 para 2026 ele não foi tão decisivo, né? Porque, pô, aquele Barcelona, quando o Hansi Flick assumiu o Barcelona, caraca, mano, todo mundo tava voando ali no Barcelona, todo mundo. Na última temporada conseguiu a La Liga legal, mas não foi tão empolgante. Só que a nossa análise aqui é sobre o jogo. A França sucumbiu à Espanha. O que aconteceu no jogo de hoje foi 100% futebol, cara. Provando que futebol não é matemática exata. Eu sempre falei que a França era a favorita. De uma certa forma, até torci um pouquinho pra França. De uma certa forma, pra ganhar essa Copa. Porque eu acho a França a seleção mais louvável de ganhar da Argentina numa possível final entre França e Argentina novamente, né? Mas agora eu vou torcer pra Espanha. Caso a Argentina passe da Inglaterra. Mas eu vou torcer pra Inglaterra também no jogo de amanhã. Eu acredito que vença o melhor entre Espanha e Inglaterra, se for a final. Mas, cara, a minha torcida para a seleção espanhola vai ficar um pouquinho mais aflorada. A palavra certa é essa. Por que eu tô falando isso, cara? Porque, mano, a seleção espanhola, cara, eu critiquei muito o Roger de la Fuente. Eu critiquei muito ele. Porque, cara, eu não via a Espanha amassando seus adversários. Coisa que eu queria ver. Não amassou Cabo Verde, todo mundo viu o que aconteceu, mas foi essencial e fez o arroz com feijão nos dois últimos jogos da fase de grupos, né, que foi contra o Uruguai e a Arábia Saudita, principalmente contra a Arábia Saudita, que meteu uma goleada. Aí depois veio a Áustria, veio Bélgica, se eu não me engano. Não, a Bélgica foi nas quartas, né? Não, veio Áustria, Portugal, Bélgica, agora a França, eliminando simplesmente fazendo arroz com feijão. Cara, olha, com todo respeito, gente, mas sim, eu acredito que se o Tele Santana ele tivesse vivo, né, pelo que a gente conhece do Tele Santana, que era um futebol encantador, outras coisas, eu acho que o Tele Santana, olhando o jogo da Espanha, ele torceria certamente o contrário para qualquer outra seleção que tivesse jogando contra a Espanha, porque a Espanha realmente ela não mostra um futebol encantador, mas mostra um futebol eficiente, cara, muito eficiente. O que eu critiquei da Espanha foi isso, não encantar. Mas, cara, de certa forma, a seleção espanhola ela calou minha boca, porque eu critiquei muito
a Espanha na Copa do Mundo, muito mesmo, sem brincadeira. Os últimos vídeos do canal falam isso. Eu critiquei muito a Espanha de uma certa forma, falando, pô, a Espanha não tá jogando nada, não tá encantando. Eu até falei que se enfrentasse a França iria perder. Não, cara, me enganei ferrenhamente, me enganei. Pelo contrário, a Espanha tá se mostrando uma seleção eficiente. Então, cara, pela eficiência da seleção espanhola, porque eu gosto de, além de eu me encantar por um futebol encantador, eu também me encanto por um futebol eficiente. Então, pela eficiência da seleção espanhola, que ela, pelo menos, que ela vence a Copa do Mundo. Do outro lado, cara, se a Inglaterra conseguir chegar na final, do outro lado, a torcida da Inglaterra merece muito essa Copa do Mundo, muito mesmo. E também o elenco inglês merece. O elenco, mano, a seleção da Inglaterra tá fazendo uma campanha fantástica na Copa do Mundo, na medida do possível, que é outra seleção também que mano, mostrou um futebol sonolento, né? Da mesma forma que eu critiquei a seleção espanhola, eu critiquei com mais veemência, a seleção inglesa eu não critiquei tanto, mas eu critiquei um pouquinho, falando, mano, a Espanha não tá jogando, a Inglaterra não tá jogando tanto assim, não tá mostrando tanto encantamento no seu futebol. Mas, cara, a campanha que a Inglaterra tá fazendo no sentido fazer a torcida estar ligada com a seleção é incrível, mano. Todo final de jogo a gente tá vendo os caras chegar. Quando os caras ganham uma partida, parece que eles ganharam uma batalha, mano. Ganharam uma guerra. E quando ele chega ali pra ficar entre a torcida e os jogadores ali, quando eles se reúnem, ele quer estar assistindo o jogo da Inglaterra, sabe o que eu tô falando. Quando eles ficam ali entre a torcida e os jogadores, cara, a gente vê uma campanha bonita, todo mundo feliz, os jogadores ali, pô, satisfeitos com o resultado, apesar de não ter encantado, não ter encantado no futebol, mas ter conseguido a vitória. Assim, no ponto de vista, o que me mostra os jogadores da Inglaterra, que eles conseguiram uma vitória suada, à base de uma batalha. Isso é bacana de ver no futebol. Agora, vamos parar um pouquinho de falar das favoritas, né? Tanto a Espanha como a Inglaterra. Vou falar um pouco mais da França. Mano, o que aconteceu no jogo da França foi 100% futebol, 100%. Porque o futebol é feito de vitórias e derrotas. Empates também. Mas em mata-mata é feito de vitórias e derrotas. No mata-mata. A França, mano, cara, a gente se encanta. Eu me encantei muito com a França, porque a França mostrou um futebol eficiente e encantador. Só que, cara, um time que vem amassando todo mundo, isso é a história do futebol, uma hora perde. Foi o que aconteceu com a França, cara. O que aconteceu com a França foi isso. A França, uma hora, ela... Cara, o que aconteceu com a França, como posso dizer? Ela perdeu porque é futebol. Não tem o que falar, tipo assim, a França não jogou mal a Copa, cara. Lógico que teve um jogador ou outro ali que tava em baixa. Rabiot tava em baixa, Olise tava em baixa, Mbappé tava em baixa. Mano, a França não conseguiu mostrar seu futebol hoje, devido à eficiência da seleção espanhola. Mas, mano, eu não tenho o que criticar a França em nada, cara. Em nada. A França caiu para uma gigante, que é a seleção espanhola, que tem uma Copa do Mundo, e certamente uma das melhores seleções que vem surgindo nos últimos anos, né, que é essa seleção espanhola atual. Parabéns para a França pela Copa do Mundo que vem fazendo até aqui. E, mano, no terceiro lugar eu vou torcer para a França, tá? Na disputa de terceiro lugar. Eu acho que o terceiro lugar vai ser França e Argentina, o que é uma tremenda de uma coincidência. Há 4 anos atrás, a gente viu uma final de França e Argentina. Agora, 4 anos depois, vamos ver um terceiro, se Deus permitir. Se Deus permitir. A gente vai ver um terceiro lugar entre França e Argentina, se Deus permitir. Eu espero muito que a Inglaterra ganhe sim o jogo de amanhã contra a Argentina. 2-1 na Inglaterra amanhã, 2 gols do Harry Kane. E não vou falar, eu queria falar que o Messi ia fazer gol na Inglaterra, né? Tipo, pra ser aquele gol de desconto, mas vai ser porcaria nenhuma. Oh Deus, por favor, faça a Inglaterra meter 3, 4 gols na Argentina. É isso que eu quero mesmo. Meta uma goleada nesses caras aí. Ô, gente, muito obrigado pela sua companhia. O vídeo de hoje vai ser curto mesmo. Não quero alongar. Já tem muitos vídeos longos aqui no canal. Então, gente, muito obrigado pela sua companhia, tá? Nesse vídeo de hoje. Acompanha a gente aqui agora aqui no canal aqui Futebol, tá? Acompanha aqui a gente agora. E também acompanha a gente lá no Instagram. Se você quer toda a informação do futebol europeu, futebol nacional e diversas transferências também do futebol da Arábia Saudita, entre outras coisas, é só você se ligar no Instagram do canal do Aqui Futebol, tá? O link do nosso Instagram tá aqui na descrição. E os demais vídeos, tá? Os últimos vídeos da gente também está aqui na descrição. Tem vídeo polêmico aqui na descrição também, viu?
tem vídeo polêmico. Então, cara, se você quer ficar por dentro das polêmicas do futebol, entra aqui na descrição. Gente, um abraço, tamo junto, obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau, galera!